Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Opa, desculpa. Estou apertando aqui o botão antecipadamente. Oh, muito bom. Obrigado, Cris. Eu vou usar o microfone, apesar de não precisar, para um ambiente como esse, porque nós estamos gravando. Depois esse vídeo vai ser disponibilizado online, então se vocês quiserem rever, ou mesmo passar para algum colega, né, para ele também receber essa informação, vai ser disponibilizado para vocês. Eu vou falar especificamente hoje sobre um tema que é Learning Analytics. Eu sei que eu sou uma pessoa de TI, tá? Desculpa, gente, então... eu sei. Eu percebi pelos rostinhos aí, né? Mas eu vou usar umas sopas de letrinhas, eu vou tentar não usar essa sopa de letrinhas o tempo todo, né? LMS, LRS e tal, mas vocês também gostam de sopa de letrinhas, porque eu sei que tem um monte de gente de RH aqui, né? RH, TID, FGTS, CLT, INSS, GPS. Vocês também gostam de sopa de letrinhas, não me enganem, né? Ontem eu cortei o cabelo, né? Fui cortar o cabelo, cheguei lá e falei assim, pessoal, vamos cortar o cabelo, tal, não sei o quê, me deixa bonito. O cara falou assim, te deixa arrumado. Né? Garanto o arrumado, tal, né? Brincadeirinhas à parte. Mas eu também vou falar sobre uma coisa muito bacana para vocês hoje, e eu vou deixar um mistério aí colocado agora no começo da nossa apresentação, que eu vou falar sobre a estatística do sorvete. Tá? Meu crachá vai cair? Nossa, eu estava pendurado, então eu vou ficar sem crachá. Mas nós vamos chegar num ponto que nós vamos falar sobre a estatística do sorvete, e isso é uma coisa muito legal quando a gente fala de análise de dados, ou data analytics, né? O brasileiro e nós de TI adoramos também usar termos em inglês, então vão acostumando. Eu vou tentar traduzindo com o passar da nossa apresentação, mas vamos falar da estatística do sorvete também, que é algo muito interessante, vocês vão entender a relação direta que existe entre sorvete e afogamento. Tá? Mas aí a gente vai chegar nesse ponto um pouquinho mais para frente. Bom, entrando no tema sério, falando sobre Learning Analytics, nós temos aqui uma definição dessa palavra, ou desse conceito, melhor colocando, que é uma das definições que eu mais gosto. Né? Basicamente o que ela diz é que a captação, né, o Learning Analytics é a captação, o armazenamento, a análise e a apresentação dos dados sobre aprendizes e sua situação. Além disso, nós temos todo o propósito de entender e otimizar o aprendizado e o ambiente em que ele está acontecendo. Legal. Isso é uma definição bonita, né? Fala um monte de palavras aí complicadas, insere um monte de coisa nesse contexto, mas é sobre esse contexto que nós vamos falar hoje, e eu vou abrir esse conceito para vocês. É lógico que falar de Learning Analytics não é uma palestra de 1 hora que vai trazer para vocês todo o conhecimento profundo sobre esse assunto. Mas aqui a gente vai abrir um pouquinho de cada coisa para exatamente permitir que vocês levem depois isso para dentro de casa, podem entrar em contato comigo também em outro momento e a gente possa aprofundar o assunto, né, com um pouco mais de detalhe. Para falar sobre aprendizado e para falar sobre Learning Analytics, eu tenho que falar sobre as bases, ou pelo menos dar uma contextualizada sobre a base. E quando eu falo sobre base, eu vou falar sobre conhecimento. E quando eu penso em conhecimento, eu penso hoje nessa imagem mesmo, esse turbilhão de informações, é isso que eu imagino hoje quando eu penso em conhecimento. Além disso, nós vamos falar de aprendizado, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é aprendizado, o que é conhecimento, como é que está a situação disso hoje, e, obviamente, nós vamos falar sobre tecnologia. Então, quando a gente fala de Learning Analytics, a gente mistura conhecimento, informação, aprendizado, análise e tecnologia. Nós vamos falar sobre esses 3 assuntos, um pouquinho sobre cada um hoje. Especificamente sobre conhecimento, eu quero falar sobre um assunto que eu acho extremamente relevante nos dias de hoje, que é a vida do conhecimento. Né? E o que é a vida do conhecimento? A vida do conhecimento é o intervalo do momento em que aquele conhecimento é gerado, ele existe, é difundido, né? Até o momento em que ele se torna obsoleto. Essa é a vida do conhecimento. E a vida do conhecimento, se a gente fosse analisar e lembrar um pouquinho, a gente nem precisa buscar muito longe. Era algo que antes tinha muito mais tempo. Ou seja, essa vida do conhecimento ela era medida em décadas. Então, do momento que o conhecimento existia até o momento em que ele se tornava obsoleto, passavam-se décadas. Se a gente voltar 40 anos no passado, não precisa voltar muito tempo não, 40 anos no passado, muito provavelmente as pessoas que estavam se formando na faculdade
ou nos cursos técnicos, naquela época, eles executavam a tarefa, né, ou aquela profissão, aquele conhecimento que eles obtinham ali no colégio, na faculdade, eles executavam aquela função da mesma forma para o resto da vida delas. Sem a necessidade de uma atualização. Né? Por quê? Porque aquele conhecimento ele não se tornava obsoleto. E como é que é isso hoje? É totalmente diferente. O conhecimento se torna obsoleto de uma maneira muito mais rápida. Mas por que isso acontece? Porque a gente tem um conhecimento que está crescendo, puxando o gancho de novo das empresas exponenciais, né? Ele também está crescendo de maneira exponencial. Né? Então hoje conhecimento é algo que se gera de maneira muito rápida. Conhecimento se gera muito rapidamente. E, para vocês terem uma ideia, existe uma estatística da ATD, da pesquisa do ano passado deles, da ATD. A ATD é a Associação Americana de Treinamento e Desenvolvimento. Né? Como vocês sabem, eles têm bastante dinheiro, tudo que os americanos têm é dinheiro, e eles adoram fazer pesquisa, e eles fazem muita pesquisa. E uma das informações a respeito da pesquisa do ano passado deles é que, na média, o conhecimento acumulado dobra a cada ano. Então, a quantidade que a gente tem de conhecimento no mundo, na média, está dobrando a cada ano. Há 2 anos atrás, essa mesma pesquisa indicava que o conhecimento estava dobrando a cada 2 anos. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, mas pode ser que eles digam que o conhecimento está dobrando a cada 6 meses. Né? Ou talvez pare no ano, não sei. Mas, de qualquer maneira, dobrando o conhecimento a cada ano, a gente está falando de um crescimento muito, muito exponencial. Né? E uma outra informação que eu acho que é bastante relevante, que também vem dessa pesquisa, é que é estimado que mais da metade do que a gente conhece hoje não era conhecido há 10 anos atrás. Certo? Para vocês terem uma ideia, o que tem 10 anos? O WhatsApp tem 10 anos. Vocês conseguem imaginar a vida sem WhatsApp hoje? É difícil, né? Mas o WhatsApp tem só 10 anos. É verdade, existe vida depois do WhatsApp? Não sei. O WhatsApp tem só 10 anos, gente. Só que 10 anos foi quando ele foi criado. Até ele se tornar popular, até todo mundo começar a adotar, esse é um produto que tem 10 anos. Em 2014, ele foi vendido. Certo? Em 2014, ele foi vendido por 22 bilhões. Mas isso foi em 2014, não faz tanto tempo assim, tem 5 anos. Né? Então, falando sobre conhecimento, né, esses são fatos interessantes que eu acho que vale a pena a gente sempre ter em mente. Bom, sobre aprendizagem, né, algumas tendências sobre aprendizagem. Primeiro, a aprendizagem se tornou um processo que é contínuo. Né? As atividades de aprendizagem e as do trabalho hoje, elas estão totalmente interligadas. Vocês conseguem se imaginar numa vida em que vocês não estão em constante atualização? Né? Então, assim, já está integrado nas nossas vidas. Né? Lembrando da história do conhecimento, vida do conhecimento mais curta, aprendizagem necessária. A gente está o tempo todo se atualizando. E isso faz parte hoje do nosso dia de trabalho. Né? São raras as profissões ainda em que as pessoas não precisam se atualizar. Que elas podem entrar para trabalhar e executar a mesma tarefa da mesma forma que elas faziam há 10 anos atrás e vão continuar fazendo da mesma forma 10 anos para frente. Né? Então, isso é algo que mudou bastante em relação à aprendizagem. Ela se tornou parte da nossa vida, sendo parte do nosso trabalho. Além disso, a gente tem que lembrar que a tecnologia está moldando os nossos cérebros. WhatsApp, né? Antigamente a gente falava muito no telefone, hoje eu teclo muito no telefone. Né? Então, assim, tecnologia está mudando a forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente trabalha. O post no Instagram, não é? Às vezes é mais relevante do que você lembrar daquele evento que aconteceu. Você usa o post do Instagram para lembrar daquele evento. Quantas vezes eu não estou lá no meu feed voltando e falando assim, puxa, é verdade, aquele evento que foi no dia tal que antes eu escrevia na agenda, tinha o meu caderninho, tal. Tem um monte de coisa que a gente vai substituindo. E também vai tornando as nossas cabeças conectadas de maneira diferente. É muito mais simples a mudança hoje, é muito mais rápida a mudança. Há 10 anos atrás a gente não tinha WhatsApp, hoje a gente tem WhatsApp. Né?
A gente se adaptou, a gente mudou. As tecnologias mudam e a gente muda junto, inclusive os nossos comportamentos. Uma outra coisa muito interessante é que a gente tem terceirizado muito do que a gente antes tinha que manter na nossa cabeça para dispositivos diversos. Né? Esse um bom exemplo disso é o celular. Não tenho vergonha de dizer que eu não sei o celular da minha esposa. Não sei. É feio, né, que ela não escute isso, mas eu não sei o número do celular da minha esposa. Eu sei o número do telefone da casa da minha mãe, porque é o mesmo tem mais de 30 anos. Mas o número do celular da minha esposa eu não sei. O número do celular da minha filha eu não sei. Tá lá, tá terceirizado, tá na minha base de contatos do meu celular. Aliás, tem uma coisa, eu tenho uma situação em casa que é até mais curiosa. A minha filha dirige hoje. Ela não sabe chegar na casa da avó. Não é que ela não sabe. Ela não se preocupa em saber como chegar na casa da avó dela. Ela usa o Waze toda vez que ela vai para a casa da avó dela. E ela repete o mesmo caminho toda vez. E mesmo assim, ela não memorizou. Se ela não colocar o Waze no painel do carro para chegar na casa da avó, ela não chega. Eu acho que chega, mas ela não chega. Né? Então, ela hoje está muito mais preocupada em saber como. Ela é uma pessoa que está totalmente conectada no saber como. No saber como não, desculpe. No saber onde. E não conectada no saber como. E é exatamente isso. A gente hoje não precisa mais saber como fazer um bolo de chocolate. Né? Você entra no YouTube, ou entra no Google, ou até evolui isso. Abre o seu assistente pessoal com inteligência artificial e fala, quero uma receita de bolo de chocolate. E ele vai buscar para você uma receita de bolo de chocolate que provavelmente é que você usou outras vezes e é ela que ele vai te entregar. E não a receita de bolo de chocolate que você entrou no Google e pesquisou e trouxe 200, 2.000, né, 3.000 licenças que você vai ter que procurar. E eu acredito que ainda esse futuro da inteligência artificial desses assistentes vai te permitir falar, eu quero uma receita de bolo. E ele vai saber que você gosta de chocolate e vai te dar o bolo de chocolate. Ou vai saber que você gosta de banana e vai te dar o bolo de banana. Ou o bolo de cenoura. Porque ele sabe que o teu comportamento normalmente é procurar a receita daquele determinado bolo e vai te entregar aquela informação. Então imaginem quando isso mudar, não para bolo de chocolate, mas para outras coisas que também a gente procura o tempo todo. E eu acho que um outro aspecto importante, que eu tenho certeza que aqui todos vocês sabem, é que antigamente a gente tratava as empresas como máquinas. Isso evoluiu e começamos a tratar as empresas como organismos. Né, biológicos, vivos, né, que se movem. Né? Hoje eles não só se movem, eles não são organismos, mas eles são entendidas como, as empresas são entendidas como organismos que aprendem. E aprender significa mudar. Aprender significa se transformar. Né? Então as empresas elas também se transformam, elas aprendem. Bom, já falamos sobre conhecimento, já falamos sobre aprendizagem, eu vou para o próximo gancho, que é perguntar para vocês sobre tecnologia. Mas aí, para falar sobre tecnologia, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu gostaria que vocês entendessem, se perguntassem, onde está o poder da tecnologia na educação e na transformação? Afinal, é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Né? Então, onde está o poder da tecnologia na educação e na transformação? E eu vou pedir para vocês conversarem com os seus pares, aí com quem estiver próximo de vocês, por 2 minutinhos, e daí depois a gente volta para esse tema, tá bom? Então, por favor, não se acanhem.
Oi, pessoal. Olá. Conversa tá boa. A conversa tá boa, mas eu vou interromper vocês. Eu tenho certeza que a conversa é legal. Eu também sou um cara que adora discutir temas e analisar possibilidades e tudo mais. E eu poderia ficar meia hora conversando com vocês só sobre essa pergunta. E eu tenho certeza que ele é um tema interessantíssimo, né? Mas eu vou trazer para vocês, eu podia ter feito uma coisa que é muito bacana, que o pessoal hoje adora fazer, que é nuvem de palavras, cada um posta no seu celular, né? Rapidinho um negócio. Tem um monte dessas ferramentas que eu tenho certeza que vocês já viram algumas vezes. Mas eu sou uma pessoa de tecnologia e existe uma coisa que se chama-se o karma do cara da TI. Toda vez que ele chega perto de vocês, num computador que vocês estão usando, certo? O computador volta a funcionar. Não é? Estou errado? Não, magicamente ele volta a funcionar. Só que esse karma volta para a gente. E é a hora que a gente está aqui. Se eu tentar usar alguma coisa de tecnologia com vocês, vai dar problema. Né? Então, eu não uso. Porque toda vez dá alguma coisa. É aquela história assim, se eu abrir a plataforma aqui para demonstrar para vocês, a internet vai cair, o 4G vai parar de funcionar, se tiver Wi-Fi aqui, vai pegar fogo o router. Né? Entendeu? Mas é porque... Mas isso é o karma, entendeu? Porque a gente paga pelas tantas vezes que a gente chegou do lado do computador de vocês e de repente, pum, o negócio magicamente voltou a funcionar, né? Então eu trouxe, na verdade, já pré-compilado, as 3 principais respostas que normalmente são dadas para essa pergunta, né? E não existe resposta errada aqui, tá, gente? É só porque, estatisticamente, essas são as que mais são dadas. A primeira é relacionada a acesso de qualquer lugar e a qualquer hora. E a gente está falando aqui de conveniência, certo? É muito conveniente hoje você ter acesso a conhecimento, você ter acesso à educação, você ter acesso a informações que vão te ajudar a se transformar, né? Então, quando a gente está falando sobre isso, poxa, tecnologia hoje permite para a gente acesso. Acessibilidade. Se às 4 horas da manhã você quiser ter acesso a um determinado livro, você tem. Se às 4 horas da manhã você quiser ter acesso a uma determinada informação, né, ela está lá disponível. Né, então, acesso é uma coisa que hoje está muito fácil e de qualquer lugar, né, porque você pega o seu celular, 3G, 4G, 2G, não importa, você tem algum acesso a informação. Então, a acessibilidade hoje é uma das coisas que mais é respondida estatisticamente quando se faz essa pergunta. A outra coisa é simulação, personalização e visualização. Aqui é aquela tecnologia high-tech mesmo que a gente vê, o cara abrindo o motor, né, e tendo um motor de um navio dentro de uma situação simulada, ou mesmo o que a gente tem hoje quando pilotos vão fazer treinamento das aeronaves, em que eles entram em simuladores daquela aeronave e tem toda a tecnologia apoiando eles a passar por situações que eles podem passar na vida real. Né? Até mesmo a personalização, em que o curso ele pode se adaptar, ou o conteúdo, né? Ele pode se adaptar de acordo com os caminhos que você toma, né, dentro do próprio conteúdo, dentro do próprio curso. Tem um episódio do Black Mirror, não sei se quem assiste Netflix aqui, especialmente assiste esse seriado, mas que é um episódio interativo, que você seleciona caminhos e ele muda a história. Isso é uma coisa do Netflix, né? Então, essa é uma outra coisa que a tecnologia, é uma outra resposta que normalmente é dada, né, bastante em relação a isso. E uma terceira, que é conexão. Parece uma palavra simples, né, conexão. Mas conexão, na verdade, hoje também é muito. Hoje é muito fácil você entrar em contato com outra pessoa. Né? Hoje é muito fácil você entrar em contato com um especialista. Hoje é muito fácil você achar aquele especialista, conversar com ele. Ele muitas vezes está presente dentro dos fóruns, ele está presente dentro dos grupos de WhatsApp, ele está presente dentro dos locais sem estar fisicamente presente. Né? Então, a conexão que você consegue hoje dentro usando tecnologia é fascinante.
na minha opinião. Né? É muito fácil hoje eu entrar em contato, conversar com colegas que estão em outros países sobre especificamente assuntos da minha área. Né? E apesar disso não ser uma educação formal, é educação. Eu estou aprendendo ali, né? Eu estou me desenvolvendo, eu estou me atualizando naquele momento. Porém, nenhuma dessas três é onde está o verdadeiro poder, ou onde, na minha opinião, está o verdadeiro poder. Porque quem responde mesmo essa pergunta para a gente são as grandes. Google, Facebook, LinkedIn, até Instagram e tantos outros. O que esses caras todos já descobriram? Que o real poder dessa tecnologia toda está em coletar, armazenar e analisar. O quê? Informações, dados, a nossa vida, tudo que a gente faz, tudo que a gente come, tudo que a gente posta, tudo que a gente estuda, como a gente estuda. Né? Tudo isso por quê? O que importa para eles é entender você, entender como eu trabalho, entender como eu estudo, né? E entender o que vai funcionar melhor para mim, ou o que vai vender melhor para mim, no caso deles. Né? Então, o aprendizado não deixa de ser nessa situação, quando a gente fala em coletar, armazenar e analisar, é uma venda. Só que eu estou vendendo conteúdo, eu estou vendendo curso, né? Eu estou vendendo aprendizado para aquela pessoa. E ela está comprando aquilo de mim. Não financeiramente, necessariamente, mas ela está comprando aquilo de mim, ela está internalizando. E é isso que a gente quer com a educação. E é aqui que entra Learning Analytics. Então, logicamente, que a resposta para a pergunta é Learning Analytics. A gente tem coletar, armazenar, analisar. Se vocês forem ver lá na nossa definiçãozinha de Learning Analytics que a gente falou um pouquinho antes, basicamente ela se resume a essas três palavras. Você coleta, você armazena, você analisa, com o intuito de por que você está fazendo isso. Você quer entender as pessoas, você quer entender os comportamentos, quer entender como é que ela trabalha o aprendizado. E aí, saindo dessas três bases aqui, finalmente a gente entra nos detalhes de Learning Analytics, e agora eu vou falar um monte de letrinha legal, porque eu gosto de sopa de letrinhas, e eu estou me vingando de vocês, FGTS, INSS, CLT, GPS, etc. E para falar sobre um ecossistema, logicamente, de Learning Analytics, quando a gente fala de Learning Analytics, uma coisa que é importante, até me perguntaram ontem sobre isso. Learning Analytics é um programa? Não, não é um programa. Learning Analytics é um ecossistema, né? É uma solução. Ele é um conceito e uma solução. A gente precisa de muito mais do que só um software. Você precisa de mudança de processos, você precisa de coleta de dados, você precisa de várias peças para conseguir gerar esse Learning Analytics. E o Learning Analytics nada mais é do que uma parte da ciência de análise de dados. E quando a gente fala em análise de dados, a gente está falando de uma ciência mesmo, né? Então, quando eu apresento o Learning Analytics para vocês, eu apresento um ecossistema. Um ecossistema que começa na ciência do aprendizado. Cognitivismo, construtivismo, vamos lembrar os outros, tem tantos outros, condutivismo, ótimo exemplo, e agora o recente conectivismo, né? São várias formas, e quando a gente está falando aqui, a gente está falando de ciência do aprendizado. Então, estou construindo o curso, começo na ciência do aprendizado, vou para o design instrucional, certo? Aqui eu construo realmente as experiências, desenvolvo as conexões, é aqui que eu estou construindo como é que eu vou transformar, né, baseado naquela ciência, como é que eu vou entregar aquele conteúdo, como é que eu vou levar aquele conhecimento para os meus alunos. Depois eu tenho os instrutores, os mentores e a tecnologia. Aqui entra a plataforma, o LMS, né, o Learning Management System, que ele vai estar entregando o conteúdo, se é um conteúdo online. Aqui entram os mentores, entram os instrutores, né? Nessa parte entram os instrutores, e depois a gente passa para a performance do aluno. Tudo que nós temos aqui está gerando informações, está gerando conhecimento, né? Qual que foi a ciência aplicada, qual que é o design instrucional que foi utilizado, quem são os instrutores e como é que foi dado esse conteúdo, ou como é que ele está colocado na plataforma. Depois a gente tem todos os dados de performance do aluno, quanto tempo ele levou, o que ele fez, o que ele errou, o que ele acertou. Tudo isso
fica armazenado dentro de um grande banco de dados que se chama LRS. Outra letrinha legal, LRS significa Learn Record Store. Basicamente, ele é um banco de dados especializado em armazenamento de informações relacionadas à educação, né? Então, a gente tem uma situação em que eu tenho um LMS com um LRS, ou seja, um Learn Management System, ou uma plataforma de administração de treinamentos, junto com um Learn Record Store, que é uma plataforma, um banco de dados especializado, né, no armazenamento de experiências de aprendizado. E aí alguns exemplos de experiências de aprendizado, como por exemplo os seus cursos e as suas atividades, né, e os comportamentos que as pessoas têm em relação a isso, as suas interações não só com o ambiente, mas também com outras funcionalidades dessas plataformas e os conteúdos, né? Então esse é o momento em que eu começo fazendo a coleta de dados. E essa coleta de dados ela é toda armazenada nessa grande plataforma chamada de LRS, né? Então é o primeiro passo para a gente continuar a nossa jornada do Learning Analytics. O próximo passo, ficou um pouquinho pequeno aqui, mas eu acho que dá para a gente ler. Aqui eu já trago uma visão completa desse ecossistema. E eu prometo que eu não vou ficar muito nessa parte tecnológica, porque daqui para frente eu vou contar um pouquinho sobre casos para vocês, tá? Mas aqui o que eu tenho? A plataforma de análise no centro, né? Ela é o centro, essa plataforma de análise. Ela recebe informações de diversos lugares, não só do LMS, mas ela recebe informações do CRM da empresa que está cuidando da parte de relacionamento com os clientes, né? Ele recebe informações das pessoas. Oh, obrigado, Cristiano. Estou com um assistente ali que tá top, né? Ele recebe informação da área de pessoas, com habilidades de coaching daquelas determinadas pessoas, de liderança, de resultado, de assessments. Isso tudo, né, desce para essa plataforma de análise. E essa plataforma de análise consegue fazer o quê? Agora lá embaixo. Ela vai me trazer um banco de dados, fazendo a coleta de todas essas informações. Nesse banco eu vou ter pesquisas, eu vou ter ferramentas de análise diversas, eu vou poder fazer pesquisas nesse banco. Aí depois eu caio para um mapeamento, onde aí eu tenho a análise real. Aqui começa a ciência da análise de dados, ou Data Analytics. O pessoal adora falar de Data Analytics, né? Quando eles falam disso, é aqui que nós estamos falando. Nós estamos falando no mapeamento. Aqui começa a ciência. Aqui entram os algoritmos. Aqui começa a tecnologia mesmo em volta. E aí eu tenho métricas, competências, performance, predições. E aqui eu falo a respeito da estatística do sorvete, que a gente comentou lá no começo. Lembra que eu falei que existe uma situação em que existe uma correlação direta entre venda de sorvete e afogamentos? Há alguns anos atrás, quando começou toda essa coisa de Data Analytics e etc., o pessoal montou alguns sistemas milionários, porque naquela época custava muito caro mesmo você fazer isso, em que eles juntaram informações de diversas pesquisas Estados Unidos afora. E aquela plataforma começou a mastigar aqueles números e a cuspir resultados. Um dos resultados que ele cuspiu foi: venda de sorvete causa afogamento. Por quê? Porque existe uma correlação direta, você vai olhar na análise, que vendeu aqui, tem mais afogamento. A partir desse momento, você imediatamente pensa, vamos parar de vender sorvete, né? Estamos enxergando um padrão que ninguém mais viu, né? Vamos parar de vender sorvete, porque vender sorvete é ruim. Mas, na verdade, não é isso. É porque esqueceu-se de analisar mais um detalhe. Quando que você vende mais sorvete? Quando está calor. Quando as pessoas vão mais para a água? Quando está calor. Né? Então, assim, não é porque está vendendo mais sorvete que você tem mais afogamentos, mas sim porque está calor. As pessoas vão para os lagos, vão para os rios, e, consequentemente, as duas estatísticas, sim, elas têm uma correlação direta? Tem, mas é por uma outra situação. Então, quando a gente fala em ciência de análise de dados, aqui é o grande segredo, porque você pode, sim, fazer correlação entre coisas que não têm relação direta. Tem uma relação indireta,
que faz parecer com que aquela relação seja direta. Né? Então, por isso, a ciência está toda nesse momento do mapeamento, da métrica, da construção dessas análises, a construção desses, a gente chama de cubos, tá? Tecnicamente falando, desses cubos. E, logicamente, a gente precisa da visualização, porque, senão, né, quem não gosta de um gráfico? Né? A gente precisa ver também, né, como é que esse dado ele está se relacionando. Bom, esse é o ecossistema de Learning Analytics. Entendam, não é uma única solução, normalmente é um conjunto, e você depende de uma coisa que é extremamente relevante: informação. Tudo começa na informação. Tudo começa na geração de informação, né? Partindo, então, para cases. Eu acho que é uma coisa legal. Eu não vou trazer nenhum nome de cliente, nem nada, mas aqui é aquela nossa solução que o Chris comentou um pouquinho no começo, que chama-se Watershed. Ela é uma ferramenta de Learning Analytics, né? Como eu falei, ela é uma ferramenta. Ela é alimentada por dados, lá você constrói os cubos, ela tem também as demonstrações, que é o que vocês estão vendo aqui, e a gente consegue tirar várias informações disso. Por exemplo, esse daqui é um caso em que a gente tem um programa desculpa estar em inglês, tá, gente, mas eu só tenho esses cases em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês. A gente tem um programa aqui de 160 pessoas, certo? É um programa educacional. E vocês vão notar que dentro dos milestones ali, ou dos marcos que a gente tem para entender a completude daquele programa, a gente tem várias ações que vão desde assistir um vídeo, que é o primeiro, depois você tem completar um curso, terminar um curso em si. Depois você tem um assessment, que na verdade é uma prova, aqui no caso a pessoa tem que passar numa determinada prova. Depois você tem contribuir numa discussão. Olha como a gente está saindo daquele modelo tradicional de só falar assim, o cara completou o curso e fez a prova. Né, e preencheu a pesquisa de reação. Porque é importante a pesquisa de reação, não pode esquecer dela. Tá? Contribuir para a discussão. Aí a pessoa enviou a pesquisa de satisfação dela, né? E ela teve um reporte de um gestor sobre aquele treinamento daquela pessoa. Então, isso para eles é completar o treinamento. Né? O que eles estavam buscando nesse painel? Não era simplesmente os números e os percentuais, mas sim aquele número básico, mágico que está ali embaixo, 5 meses. Aquele número 5 meses vem de uma análise de dados, aí usando de inteligência artificial, algoritmos de heurísticas e etc., que baseado no comportamento desses 38 que já completaram, mais o comportamento dos outros 122 que estão ainda para completar o curso, ele já te indica que a tua programação é para terminar em 5 meses. Então, ele está te dizendo uma informação já com inteligência. Isso é um dos usos de uma ferramenta como Learning Analytics ou Data Analytics. É te dar informação sobre o futuro. Né? Informação que seria muito difícil, muitas vezes, de você fazer manualmente. Porque são muitas variáveis para você computar. Então, isso é um primeiro uso da ferramenta. Esse é um case bem interessante. Opa! Além disso, você pula mais um, Cris? Eu acho que o meu aqui... Agora, eu tenho um outro case. Essa relação é verdadeira, tá? Não é sorvete com afogamento. Aqui eu tenho dois dados sendo relacionados. O que a gente tem na coluna vertical são o número de oportunidades colocadas no sistema de vendas da empresa. Isso aqui é uma área comercial sendo analisada. Tá? Então, quando a gente fala em oportunidades, normalmente são propostas. Né? São possibilidades de venda. Então, a gente tem um número ali na vertical que vai até 250. Certo? E na horizontal, eu tenho a quantidade de treinamentos ou ações de treinamento informais que foram realizadas por aquela pessoa. Né? E aí, a gente tem o relacionamento entre oportunidades versus ações de treinamento informal. Quando a gente fala de ações de treinamento informal, a gente está falando não só da receber, né, ou estar dentro de uma ação, como também ser o protagonista daquela ação
de treinamento informal. E vocês podem notar que isso foi descoberto por essa empresa. Sim, existe uma relação direta. As pessoas que mais participam de ações de treinamento informal, lembrando, isso é uma área comercial, são as pessoas que mais colocam propostas, mais colocam oportunidades. E isso vale tanto para quem é o protagonista, como para quem está participando daquela ação de treinamento informal. Então isso aqui é muito legal, também um case muito bacana, algo que se consegue a partir de Learning Analytics. E é Learning Analytics. Outra informação. Aqui é um outro caso. Aqui as pessoas já estão com uma coisa muito parecida com o que o Cristiano colocou lá, num nível mais avançado. Aqui você tem uma análise de como é que está, existe um índice criado de forma programática do que se considera um líder, né? Como é que está o desenvolvimento daquela pessoa para a liderança? Como é que está o caminho daquela pessoa para a liderança? E você tem aqui uma coisa que a gente chama de mapa de calor. Não é tão fácil de ver ele, porque ele um mapa de calor azul é esquisito, né? Ele deveria ser vermelho e tudo mais, mas é como eu tenho nesse case. Ele é azul. Mas ele traz um mapa de calor fazendo um paralelo entre competências, né, e pessoas. E aí, como é que está o preenchimento de cada uma daquelas competências e pessoas? Isso daqui é parte da informação que vem para o gráfico ao lado, que traz o índice calculado, né, do que é considerado uma pessoa, né, o índice daquela pessoa em relação a ser um líder, ou ter a capacidade de se tornar um líder. E isso é utilizado principalmente para promoção nessa empresa. Então, no momento em que você tem uma vaga de promoção, onde é que eles vão buscar? Eles vão buscar direto na plataforma de análise quem é a pessoa que está melhor capacitada para preencher esse espaço. Lógico que não é esse o único fator que é levado em consideração, mas esse é um fator importante. Se vocês notarem aqui, nós temos o Floyd ali, que é um cara que está bem acima da média. A média é entre 70 e 76, o Floyd está lá nos 81, 96. Ele é um cara fora da curva. E esse é um cara que você vai perder na tua empresa se você não tiver uma oportunidade para ele muito em breve, né? E esse é um cara que é um grande candidato para você trazer para o seu time de líderes, né? Então esse é um outro exemplo bastante legal falando de Learning Analytics. Voltando para o significado, e aí eu vou trazer para a nossa vida aqui e falar por onde a gente começa, né? Learning Analytics é a captação, o armazenamento, a análise e a apresentação dos dados sobre aprendizes e a sua situação, com o propósito de entender e otimizar o aprendizado e o ambiente em que ele acontece. Então agora fica um pouco mais claro da gente entender essa definição, né, do que é efetivamente o Learning Analytics, entender que ele é um ecossistema, entender como ele trabalha e para que ele serve. Uma outra, e para a gente fechar, eu vou falar um pouquinho, como último slide, para onde a gente começa, né? Então, quando a gente desenha uma experiência de aprendizado, a gente está montando uma hipótese, certo? Não sei se todos vocês aqui já desenharam uma experiência de aprendizado, mas eu mesmo, quando eu estava desenhando essa palestra, eu tenho uma hipótese aqui, né? E a única forma de eu testar ela é colocando ela em prática. Ou seja, eu tenho que dar a palestra, né? E depois eu vou medir resultados sobre essa palestra. E por aí vai. Essa, na verdade, é a minha segunda instância dessa palestra, certo, Cris? É a segunda vez, né? É a segunda vez. A primeira vez foi na ABTD. E não é a mesma palestra. Tá? Só para vocês entenderem. Por quê? Porque uma das coisas a respeito do Learning Analytics, e é o que vocês podem começar a fazer, e dá para fazer isso até mesmo pensando em papel, antes de levar isso para uma plataforma, você vem, desenha uma experiência, traz ela para cá, certo? Trouxe ela para cá, estou testando a hipótese. Vou colher meus feedbacks, então tenho o desenho todo da experiência de aprendizagem, vou fazer a aplicação, vou colher meus feedbacks, vou fazer a coleta de dados, da coleta de dados eu vou analisar esses dados, dos dados eu vou ter melhorias de experiência e modelo, volto para a minha prancheta, redesenho, coleto, analiso, melhoro.
e por aí vai. Isso é a base de Learning Analytics. Para quem já viu PDCA, você sabe que nesse mundo nada se cria, tudo se transforma, né? As pessoas falam, Learning Analytics é coisa... Gente, Learning Analytics começa aqui, ó, PDCA. Projeta, coleta, analisa, melhora, volta o ciclo. E é esse o recado que eu queria deixar para vocês. É um bom começo de Learning Analytics para quem ainda não tem. Mas não deixem de fazer principalmente aquela parte da coleta de dados. Lembrem da tecnologia hoje. A tecnologia ela é fantástica. Armazenamento, coleta de dados, isso vocês hoje têm. Armazenamento hoje a gente diz que é quase infinito. Né? Antigamente a gente tinha lá os disquetinhos, bom, não sei se vocês são tão velhos quanto eu, mas eu tinha, a gente usava disquete, tinha pilhas de disquetes, de pilhas de disquete foram para pilhas de CDs e por aí vai. Hoje eu não tenho mais nada físico, tá tudo na cloud, tá tudo na nuvem, então armazenamento tornou-se algo que é muito infinito, muito não, né? Praticamente virtualmente infinito. Então, façam a coleta de dados, comecem a procurar por ferramentas que vão te entregar essa coleta de dados, porque isso vai propiciar você ter uma ferramenta de análise de dados no futuro. Tá? E qualquer dúvida, estou à disposição, esse é meu e-mail. Se vocês quiserem conversar comigo depois, no intervalo, no final do evento, eu estou à disposição. E eu adoro conversar mesmo. Eu sou um cara de TI, mas que gosta de falar, tá, gente? Então, vocês já repararam isso. De verdade, se vocês quiserem marcar uma reunião para falar sobre, não preciso vender, o Cris vai ficar bravo comigo se eu não vender, mas né, se eu não quiser fazer uma venda lá, mas assim, para a gente conversar, debater, entender a necessidade de vocês. Eu gosto de ouvir casos muito das empresas, é algo que efetivamente faz com que a gente engrandeça o nosso conhecimento muito, entender as dificuldades que vocês passam, porque isso faz com que o nosso produto se torne melhor, né, que é entender quais são as dificuldades que eu posso ajudar vocês a superar. Né? Então esse é o recado que eu queria deixar. Tá? Muito obrigado.